Olá, turminha do sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano C. Vamos dar início à nossa primeira aula online e nessa aula estarei diferenciando para vocês a diferença entre calor, temperatura e sensação térmica. Vou dar o início falando o conceito de calor. O calor, turminha, é a transferência de energia térmica entre dois materiais. E essa transferência de calor se dá sempre por um material de maior temperatura para um material de menor temperatura. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu trouxe aqui para vocês 2 copos com água, temperatura ambiente. Os dois estão iguais, mesmo tipo de água, mesma temperatura ambiente, correto? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em um dos copos 2 cubos de gelo. E o que vai acontecer aí? O calor do material, né, com temperatura maior, vai transferir calor para o material de temperatura menor. Ou seja, entre a água e o gelo, a água ela está com a temperatura maior. O gelo derrete por quê? O gelo vai derreter porque essa água líquida vai estar transferindo calor para o gelo e por isso ele derrete. Ao deixar esses copos aqui por um certo tempo, o gelo todo vai derreter e ele vai estar recebendo calor. E aí, um certo tempo, os 2 copos vão se manter novamente com a mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico. Então, quando eu deixo 2 materiais no mesmo ambiente, o calor vai ser transferido de um material com maior temperatura para um material de menor temperatura, até que ambos se mantenham com equilíbrio térmico, ou seja, eles vão estar com a mesma temperatura. Correto, pessoal? Conseguiram entender o que é calor? Então, o calor é o que? É a energia térmica transferida de um material com maior temperatura para o material de menor temperatura, certo? Então, quando você faz um suco e você coloca o gelo no suco, é o suco que vai transferir calor para o gelo e é por isso que o gelo derrete. Ele, como tem a menor temperatura, ele vai receber o calor do suco e ele vai derreter. Isso é chamado de calor. Quando esses 2 corpos se mantêm com a mesma temperatura após um certo tempo, isso é chamado de equilíbrio térmico. Certo, pessoal? Aí nós vamos falar um pouquinho de temperatura. Então, o que é a temperatura? É a quantidade de calor que um corpo ele tem. Então, essa quantidade de calor que um corpo apresenta é chamado de temperatura. Quando vocês falam que hoje o dia está quente ou hoje o dia está frio, o correto seria você dizer hoje o dia está com uma temperatura alta, né? Porque a temperatura é a quantidade de calor daquele ambiente. Então, a temperatura ela pode ser medida. Um exemplo, nós temos termômetros, né? Esse é o termômetro clínico que mede a temperatura corporal, tá? Não é aquele termômetro que tem a coluna de mercúrio, né? Por quê? Porque desde 2019, o termômetro com aquela coluna de mercúrio foi proibida a sua fabricação, porque o mercúrio é um material líquido e que pode causar prejuízo para a saúde e para o meio ambiente. Então, hoje nós temos esses termômetros atuais, certo? Então, o que esse termômetro clínico ele faz? Ele vai medir a temperatura de um corpo, tá? Então, a temperatura é a quantidade de calor que aquele corpo apresenta. Então, dependendo do material a ser analisado, nós vamos ter a sua temperatura correta, né? E a sensação, né? A sensação térmica, pessoal, ela é formada
ela é transmitida como nossos sentidos, eles percebem a temperatura do ambiente. Então, quando você está sentindo frio, ou quando você está sentindo calor, né? É a forma como nossos sentidos estão percebendo essa temperatura do ambiente. Então, isso é chamado de sensação térmica, né? Então, quando você assiste uma previsão, né, que diz que a temperatura, a máxima é de tantos graus e a mínima de tanto grau, mas a sensação térmica é de tantos graus. Por que eles falam dessa sensação térmica? Isso aí é o que? São os nossos sentidos, a maneira como eles percebem a temperatura do ambiente. Então, isso pode variar de um corpo para o outro. Então, isso nós chamamos de sensação térmica, correto? Então, turminha, eu peço que vocês façam a leitura deste capítulo 5 da apostila de vocês e, em seguida, juntos estaremos fazendo na nossa aula as atividades da página 164 até a 166, onde eu estarei junto com vocês no grupo tirando as dúvidas. Correto? Até mais, turminha. Um beijo a todos.